Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Por favor, querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27, por favor. Quero ler somente um versículo contigo. Versículo 46. 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, muito obrigado por esta alta voz levantada pelo teu filho, por este grito, por esta súplica. Obrigado a Deus, porque o que acontece aqui é a nossa vitória. É a glória que temos no Calvário. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu filho no Calvário. Obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado pela obra consumada, estabelecida, fundamentada, de uma vez por todas, pelo teu filho. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Amém. Tome seu lugar, por favor, querido. Quero mais uma vez fazer algo contigo, fazer aquela atividade, aquele exercício tão precioso de trazer a memória, de lembrar as palavras do Calvário. Então gostaria de lembrar contigo cada uma delas mais uma vez. Temos feito isso todas as quintas-feiras e temos meditado sobre as palavras da cruz, as sentenças proferidas no Calvário. Vamos repeti-las? Vamos repeti-las? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Diga isso. Qual foi a palavra, a segunda palavra? Alguém lembra a palavra destinada a um pecador penitente? Qual foi a palavra? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira palavra do Calvário. Qual foi a terceira palavra? Palavra de carinho, palavra de amor. Mulher, eis aí o teu filho. E aqui estamos diante da quarta palavra. Deus meu, por que me desamparaste? Diga essa palavra. Quinta palavra da cruz, diga, tenho sede. Sexta palavra da cruz, diga, está consumado. Sétima palavra da cruz, diga, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas são as palavras mais importantes da sua vida. Essas palavras, eu estava pensando numa celebração de casamento. Toda celebração de casamento nós temos aqueles votos que são estabelecidos, formados entre o noivo e a noiva, entre os cônjuges, entre o marido e a esposa. Aqueles votos de amor e de fidelidade. Votos muito preciosos. E esses são os votos que Jesus fez com a igreja. Cada uma dessas palavras são votos, são os votos que Cristo fez para com a sua noiva. Votos de amor e de fidelidade. Votos que são
eternos. Palavras de redenção, palavras de salvação, palavras de vitória, palavras de compaixão. Nós estamos aqui diante da quarta palavra da cruz, quarta sentença proferida por Jesus na cruz. Toda vez que falarmos palavra, significa uma sentença, uma expressão, uma frase que Cristo proferiu no Calvário. E eu tenho por base o livro do Bispo Roberto, 7 Dias, 7 Palavras, livro do fundador desta casa, do fundador desta denominação. Ele tinha uma visão muito preciosa quanto a estas palavras. Algumas das conclusões que o Bispo Roberto chegou, simplesmente observando a Bíblia, observando a palavra de Deus e os relatos dos evangelistas, são bem diferentes das convencionais observações dos homens. Alguns homens dizem que, e isso para mim é que essa palavra particularmente é a mais preciosa, e perante os olhos do Bispo Roberto também foi a mais preciosa, e de fato é. Porque a maioria dos homens entendem que nessa hora Deus abandonou Jesus. O Pai abandonou o Filho. E, na verdade, isso não aconteceu. Essa expressão que Jesus diz é a expressão de Jesus. Não é o que aconteceu com o Pai. É o que aconteceu com o Filho. O que aconteceu com o Filho é que ele estava ali padecendo, sentindo, experimentando a pior das dores, a pior das agonias, o pior dos sofrimentos que ele poderia ter sofrido, que ele poderia ter vivenciado. Deus meu, por que me desamparaste? O salmista no Salmo 22 começa com essa expressão. Começa o Salmo 22 falando palavras do Calvário. No Salmo 69, você verá os relatos do início dessa leitura. Volte mais uns versículos aí no capítulo 27 mesmo de Mateus. Nós lemos lá no Salmo 67 o que está descrito aqui. É impressionante como que o que foi proferido pelo salmista, que tinha em si o espírito profético de falar a respeito de coisas que ainda não aconteceram. Davi tinha esse espírito, o espírito de Deus estava sobre Davi, por isso ele experimentava, a sua visão ia bem mais além. Davi poderia não entender o que estava escrito, nem o que estava dizendo ou orando, porque todas as canções de Davi são orações, mas ele estava ali experimentando, já profetizando, predizendo coisas que ainda aconteceriam. Veja o que está escrito aqui, a partir do versículo 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Versículo 45, desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias.
E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Só até aqui. Eu acho que eu pulei aqui uma das partes que eu gostaria de ter lido. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que seja esses primeiros versículos aqui. Versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Só este versículo. Veja que em dois momentos eles oferecem uma espécie de bebida. Agora, num primeiro momento, vinho com fel. Esse fel aqui, alguns falam que seja uma mistura, mirra misturada com vinho. Ela se tornava uma espécie de alucinógeno, uma espécie de droga, como nós vemos hoje, uma droga, que fazia com que o homem que estava na cruz, padecendo aquelas agonias, tivesse um pouco mais de amortecimento do corpo. Era uma espécie de analgésico. E, de fato, a maioria das drogas, aliás, o analgésico é uma droga. É interessante, né? Porque a palavra farmácia é um eufemismo, né? Uma suavização da palavra drogaria. Lembra de drogaria? Para não botar a palavra drogaria, ficou mais suave farmácia, né? Drogaria é muito, muito pesado. Mas, de fato, o que tem ali são drogas. Drogas controladas, manipuladas, né? Esse vinho com fel é uma droga. Por que Jesus o rejeita? Porque Jesus está ali para sofrer o dano. Ele não está ali para ser amortecido. Jesus está ali para sofrer a dor completa, total, inteira. A agonia tinha que ser plena, como o Pai queria. Não era a vontade de Jesus que dominava agora era a vontade do Pai. Agora era a vontade do Pai. Em dado momento, nós vamos ver a palavra na próxima ocasião. A palavra tenho sede, aí eles oferecem aquele vinagre. Já podemos falar sobre isso também. Era utilizado para a higiene dos soldados romanos após defecarem. Eles ofereceram isso a Jesus. Primeiro um alucinógeno fortíssimo, e a mistura do vinho com essa mirra, que provavelmente seja mirra, ou alguma erva muito amarga. Essa mistura era muito forte, muito amarga, e Jesus não iria beber mesmo. Quando ele disse tenho sede, os homens ofereceram esse vinagre, e ele era utilizado para a limpeza sanitária. A limpeza dos homens após defecarem era literalmente o papel higiênico dos soldados. Esse vinagre. Então, o nosso bispo, ele sempre fala sobre isso, o bispo Walter, ele sempre fala sobre isso, que o que esses centuriões estão fazendo aqui é uma maldade tão atroz, que todos eles, quando iam açoitar e quando iam crucificar algum ladrão ou algum homem, eles geralmente estavam
extremamente embriagados. Esses homens não estão sóbrios, estão embriagados. E lembra, foram 4 homens, nós vimos na outra ocasião que as vestes foram repartidas em 4. 4 homens guardavam o corpo de Jesus ali, padecendo no Calvário. 4 soldados estavam ali completamente embriagados. Eles debochavam de Jesus, falavam abominações a Jesus, junto com os outros judeus e um dos ladrões. E eu fico imaginando as palavras que eles usavam, e essas mulheres estavam ali, olhando e presenciando tudo isso, e ouvindo cada uma dessas palavras. É terrível, né? Palavras provavelmente muito piores do que estão relatadas aqui, que nem convinha escrevê-las. Por isso, são substituídas simplesmente por escarnecer, ou palavras de abominações, impropérios. Esses impropérios do versículo 44 são essas palavras que eram destinadas a Jesus. Esses homens estão embriagados. E apesar de estarem embriagados, quando Jesus entrega o Espírito, o bispo Roberto diz que a terra entra em sintonia com o Criador. A terra se convulsiona. A terra sente a dor do seu Criador. Terremotos. O dia, claro, meio-dia, provavelmente Cristo morreu entre 3 e 4 horas da tarde. São mais ou menos, relatado que sejam entre 4 e 6 horas no Calvário. Ou seja, Jesus teve uma morte rápida no Calvário, porque alguns homens demoravam até dias. Alguns homens passavam dias crucificados, sangrando até morrer. Jesus não passou tanto tempo assim. Aquelas feridas abertas, aquele lado de Jesus aberto, saindo aquela água junto com sangue, aquilo ali já é uma demonstração de que a morte alcançou Jesus de forma rápida. Não demorou muito tempo, até porque ele já vinha de horas de dor, de sofrimento, horas de açoites. Lembra-se, no Salmo 22 está escrito: eu consigo ver os meus ossos. Está escrito no Salmo 22. E de fato, o que acontece nos açoites, os ossos ficaram expostos. Então Jesus não está sofrendo somente no Calvário. O que Jesus padece é muito antes do Calvário, diferente daqueles ladrões, que provavelmente não sofreram açoites. Jesus é açoitado durante horas. Seus julgamentos com Anás, com Herodes, um jogando para o outro: não, julga você, não julga você, até que foi julgado por Pilatos. Ali naquelas circunstâncias, Jesus cada hora era açoitado, maltratado. Então Jesus já está sofrendo há muito tempo. Aliás, Jesus já estava sofrendo desde o Getsêmani. Jesus sangrou no Getsêmani. É muita dor. É muita agonia, é muito sangue, é muita angústia. Isso é paixão. Isso é dor. Lembra? Paixão é sofrer o dano, sofrer a dor. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que nessa palavra fica exposto o estado de separação. Fica exposto o desligamento, a separação, a cisão. Nesta palavra, Jesus não chama, se referindo ao Pai, na primeira palavra da cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhe. Na última palavra da cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito, a 7ª palavra. Então, do início ao fim, a palavra Pai aparece quando Jesus se refere ao Deus vivo, ao nosso Deus, que era o seu Pai. O Evangelho de João, a gente podia chamar o Evangelho de João de o Evangelho Abba. Porque João fez questão de descrever
todas as palavras de Jesus, todas as vezes que Jesus se referia a si mesmo como Filho de Deus, ele sempre falava eu e o Pai, eu e o Pai. O Pai mandou, o Pai disse eu cumpro, eu estou a serviço do Pai. Jesus falou a palavra Pai tantas vezes, que João fez questão de dizer e falar quantas vezes ele falou. E provavelmente foram mais. Provavelmente foram mais. Por que nessa palavra ele chama o Pai de Deus? Por que nessa quarta palavra, ao invés de se referir ao seu Pai como Pai, que era o seu Pai, era um com ele, era uma só substância, uma só carne, um só Deus com ele? Por que nessa palavra ele chama o Pai de Deus e não de Pai? Porque há uma quebra de comunhão, há uma quebra de intimidade. Eu não sei qual foi a sua experiência com a paternalidade na sua vida. Eu não sei como foi a sua experiência com este relacionamento que praticamente todos nós experimentamos. Muitas vezes não com o nosso pai biológico, às vezes com um pai que nos criou, um avô, às vezes, ou um tio, ou alguém que nos criou, ou a pessoa que criou você. Eu não sei qual é a sua experiência com o pai, mas o relacionamento de Jesus com o seu pai é um relacionamento tão profundo que Jesus chega ao ponto de dizer que eu e o Pai somos um. Jesus chega ao ponto de dizer que o Pai jamais o abandonaria. E olha a palavra dos homens bêbados que estão xingando, que estão referindo-se a Jesus com deboche, com escárnio e com impropérios. Olha o que esses homens, ao verem a terra em sintonia com o seu Criador, convulsionar, o véu do templo se rasgar, os sepulcros se abrirem, quando eles viram o dia se tornar noite, quando eles viram os tremores, os terremotos, olha o que esses homens embriagados declaram. Por favor, leia comigo o versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, leia por favor, verdadeiramente este era Filho de Deus. Homens embriagados, escarnecedores, os algozes de Jesus, seus malfeitores, seus assassinos, e estão declarando este verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele tinha um pai, e esses homens agora reconhecem, ele tem pai. E esse pai, pelo visto, por tudo que está acontecendo aqui, ele ama esse filho. Ele entregou esse filho, mas havia um propósito para tudo isso estar acontecendo. E aqueles homens em estado de inconsciência, porque a bebida forma estado de inconsciência. E não é à toa que a bebida é um dos que mais mata, inclusive no trânsito. Não beba. Não beba. Não coloque bebida na sua boca. Eu não sei se você já ouviu essa pregação, mas faça como um dos recabitas. Não beba. Depois você procura, que você vai achar quem são os recabitas e qual foi a aliança que eles fizeram. Não coloque bebida na sua boca. Esses homens embriagados, apesar do estado de embriaguez, um lapso de consciência os atingiu. Tamanhas circunstâncias ao seu redor, que eles conseguem ainda perceber
que o que morria na cruz, apesar do seu pai biológico não estar mais presente, ele diz: esse é filho de Deus. E o próprio Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Que palavra poderosa, que palavra preciosa. Isso é só uma introdução daquilo que nós vamos verificar, porque nós não chegamos nem na metade do que representa isso, do que representa a grandeza desse momento. O que Cristo está experimentando, essa separação, essa quebra de intimidade, é pior do que todo o abandono dos seus discípulos, é pior do que toda a traição que ele sofreu, é pior do que a dor que ele está passando no Calvário, é pior do que os da sua própria parentela o rejeitarem, é pior do que toda a agonia que ele está enfrentando ali, é pior do que sua vida difícil. O que Cristo está sofrendo ali é a quebra da comunhão com o seu Pai. Esses dias uns vídeos têm circulado a respeito de irmãos que estão em campo missionário. Na verdade, alguns são cidadãos daquele país que estão pregando o evangelho naquele país. Alguns são, de fato, missionários. Eles são enviados até determinado país onde não se pode pregar o evangelho. E eu lembro que uma ocasião, já ouvi isso algumas vezes, já não é a primeira vez, e não é da mesma pessoa que partiu essa expressão. Os homens daqui, os que vão até os campos missionários ou fazem contatos com pregadores em campos missionários, eles dizem assim: nós estamos orando por vocês, estamos pedindo que Deus os livre, os guarde, estamos pedindo que o Senhor esteja com vocês, livrando de toda a dor. E o que esses irmãos que estão em campo missionário falam é algo unânime. É como se eles estivessem sendo representantes genuínos de Cristo. Eles estão sofrendo no corpo as dores de Cristo, como o apóstolo Paulo, as marcas de Cristo. E a maioria deles diz: não nos prive dessa dor. Quem tem o Espírito de Deus não tem medo da morte, nem da dor, nem da agonia, nem da aflição, nem das angústias dessa vida. Quem tem o Espírito de Deus, seu maior medo, seu maior temor, seu pânico é ficar longe da presença de Deus. E esses missionários, eles dizem assim: na verdade, vocês não precisam orar por nós, porque nós estamos voltados para a palavra de Deus. Nós nos reunimos em igrejas subterrâneas e todos nos reunimos e todos são ansiosos por estar na igreja, todos estão ansiosos por ler a palavra, por ouvir a pregação da palavra. Quando nós temos oportunidades, é muito raro, e nas oportunidades nós não deixamos passar uma oportunidade, e vocês têm várias oportunidades e desprezam todas as oportunidades de estarem reunidos. E um desses missionários disse assim: vocês ficam um dia sem buscar a Deus. Vocês conseguem passar horas em mídias sociais, em entretenimentos. Nós aqui não temos nem isso. Porque na maioria das vezes esses países, as suas fontes de informação, os seus meios de comunicação são fechados. As censuras são tão grandes que não se pode ver nem vídeos de outros países.
E esses homens, eles dizem, vocês têm acesso a uma Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Nós aqui temos acesso a somente um livro da Bíblia, e cada um fica com uma página, e aquele que tem a página decora a página inteira. E vocês podem ler a Bíblia toda e não leem. Vocês têm cultos que podem ir toda semana e vocês não vão. Então, meus irmãos, não somos nós que temos que orar pelos missionários, são eles que têm que orar por nós, porque eles estão bem mais parecidos com Cristo do que nós, Igreja do Ocidente, que estamos cada vez mais entretidos dentro das nossas diversões, lazeres, distrações, entretenimentos, mídias sociais, lixo. Para eles, é comparado com o que Jesus está passando aqui. Sua maior agonia, sua maior angústia é ter sido separado de Deus. E nós vamos entender por que ele sentiu essa dor, essa separação. Nós vamos entender isso muito melhor. Mas o que eu queria encerrar dizendo é que os nossos pecados fizeram o Filho de Deus morrer no Calvário. E se você acha que o seu pecado, se você trata do pecado, se você tem lidado com o pecado de uma maneira assim, amigável, conformada, se você tem pecados de estimação, saiba que Deus está indignado contigo. Porque Ele não entregou o seu Filho para nós vivermos flertando com o pecado. Ele entregou o seu Filho para morrer pelos nossos malditos pecados. Feche os seus olhos. Senhor amado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que temos muitas liberdades ainda garantidas. E graças a Deus por isso. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que por causa das nossas liberdades e por causa da facilidade que temos de cultuá-lo, temos te negligenciado tanto, Senhor. Desprezamos tanto o culto. Desprezamos tanto a oração, o jejum, a leitura bíblica diária, o pão nosso de cada dia, temos rejeitado. E nossas almas, por conta disso, ficam famintas. E nós nos conformamos cada vez mais com as coisas deste século e com os nossos pecados de estimação. Deus meu, não me desampare e não desampare o teu povo. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos pelo maior pecado de todos, que é o pecado de não te buscar. Tenha compaixão de nós, Senhor, e livra-nos da pior praga, do pior vírus que existe, que é o vírus de viver uma vida separada do Abba, do Pai. Tem misericórdia de nós. Dá-nos de novo o teu Espírito. Volta, Senhor, para nós novamente. Volta para nós, ó Deus, porque nós temos te apagado, te entristecido. Volta para nós. Nos envergonhamos e nos arrependemos amargamente.